Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Então, nós começamos agora a leitura da biografia de São Francisco de Sales, doutor da Igreja, santo importantíssimo, de uma espiritualidade toda voltada para o indivíduo, né? para a santificação pessoal. Né? É o doutor da perfeição pessoal. Né? Nós vamos ler dois livros sobre esse santo. O primeiro é uma biografia, né? Esse aqui, do Amadé de Margerie. É uma biografia mais ou menos clássica do santo, e depois nós vamos ler um outro livro, que esse é uma biografia muito curiosa do santo e muito extraordinária, que foi a escrita pelo Jacques Leclerc. Tá certo? Então esse vai ser o segundo livro que nós vamos ler sobre o santo doutor da Igreja. Não é? E vocês vão ver por que esse segundo livro é diferente e extraordinário ao mesmo tempo. Não é? Então, esse primeiro livro ele foi escrito mais ou menos no início do século passado. Não é? Vocês vão ver aqui, nós vamos ler a introdução do livro. E o outro foi escrito mais ou menos na década de 10, também do século passado. Né? Existe uma biografia longa, completa do santo, que está em francês, e dizem que é uma biografia extraordinária do santo, mas infelizmente não está em português, que é do padre Francis Trochu, que é o mesmo que escreveu a vida de Santa Bernadette, que nós lemos aqui o ano passado, se não me engano, ou um ano atrasado, e também que escreveu a vida de São João Maria Vianney. Nós não lemos esses dois livros estão em português. Nós não lemos a vida de São João Maria Vianney do padre Francis Trochu, mas nós lemos de um outro autor francês também, Henri Guéon, o mesmo que ele escreveu a vida do São João Bosco, né, que nós lemos. Então comecemos aqui pelo prefácio do livro. Né? Então aqui o prefácio foi feito, essa tradução, quer dizer, essa edição é da década de 40. A edição do que eu estou lendo aqui é da década de 40 em português. E essa introdução foi feita por um padre J. Cabral, não sei se é João José, e diz assim, é muito curtinha. Apresentamos aos católicos brasileiros uma vida do grande bispo de Genebra e doutor da Igreja, São Francisco de Sales. O presente livro não é um trabalho original, tampouco simples tradução. Preparamos uma adaptação ao vernáculo da obra Saint-François de Sales, por Amadé de Margerie, da coleção Les Saintes, de Victor Lecoffre. Esse estudo geográfico, publicado na França há mais de 40 anos,
tem logrado sucessivas edições, o que demonstra evidentemente o seu valor e o seu mérito. Servimos-nos ainda no preparo desse nosso trabalho de várias outras obras do santo doutor da Igreja, ou referentes à vida ou doutrina do mesmo. Livros mais esses enumerados na lista biográfica que encerra o presente volume. Se a gente for nessa lista bibliográfica, no final do volume, nós vamos ver que na preparação dessa biografia, o padre J. Cabral usa exatamente, um dos livros que ele usa é esse aqui, que foi publicado depois, né? Nós vamos ler e apreciar. Divulgando a vida admirável do abalizado mestre da espiritualidade, entendemos aumentar o culto que os católicos lhe prestam e ao mesmo tempo chamar a atenção dos espíritos de boa vontade para a doutrina da perfeição, sabiamente explanada pelo santo em seus livros, e assim prestarmos um real serviço à causa da Igreja Católica. Desejamos que esse nosso modesto e despretensioso trabalho encontre a melhor acolhida da parte dos católicos brasileiros e abra o caminho para outras publicações sobre a personalidade excelsa do incomparável diretor de almas, ao qual a tradição cristã cognominou Doutor da Perfeição, e a imprensa católica constituiu o seu principal patrono, o patrono da imprensa católica, né? Rio de Janeiro, 19 de março de 1941, festa do Patriarca São José. Essa é a pequena introdução. A vida, primeira parte, a vida. Então, São Francisco de Sales deixou algumas obras, nós vamos comentar aqui ao longo do tempo, que estão em português, né? A Filoteia e o Tratado do Amor a Deus, que está por aqui, em algum lugar. E também foi publicado, eu vou pegar aqui esse livro, também está publicado em português um livro que compila os pequenos escritos que São Francisco de Sales deixou, na verdade, panfletos que ele distribuía na região de Genebra para a conversão dos protestantes, chamado Controvérsia Católica. Ele também está em português. Esse livro na edições Centro e Livro, ele pode ser adquirido aí. Ele tem um belo prefácio do professor Carlos Noguet e uma nota biográfica, inclusive, do Carlos Noguet. E aqui estão os panfletos. Nós vamos ver em qual momento que o São Francisco escreveu esses panfletos e como que esses panfletos foram tão importantes na conversão dos católicos calvinistas, né, da região de Genebra, onde ele viveu, né? Foi bispo lá, né? Tá certo? E tem o pequeno livrinho de espiritualidade, Filoteia, que é um dos livros mais extraordinários já escritos para as pessoas simples entenderem o que é a espiritualidade católica, né? E tem o grande tratado do Amor de Deus, que é um livro, enfim, bastante volumoso, que está publicado por várias editoras no Brasil, né? Esse aqui é uma edição da Santa Cruz. Então nós temos os escritos dos santos
São Francisco de Sales em português, a maior parte deles, né? Então, São Francisco de Sales pertence ao fim de um século que se notabilizou pela decadência moral e pelo renascimento do paganismo nos costumes, nas ideias, nas letras. Não obstante isso, por um contraste verdadeiramente providencial, esse mesmo século produziu copiosa messe de obras notáveis de grandes instituições e assistiu ao desabrochar de grandes e perfumosas flores de santidade. Francisco de Sales pertence àquela enxurrada de santos, né? Que Deus mandou para se contrapor à reforma protestante, né? Entre eles, o santo cuja festa foi ontem, Santo Inácio de Loyola, São Felipe Neri, Santa Teresa e, enfim, tantos outros, né? São Camilo Leles. São muitos e muitos santos que Deus mandou nessa época, né? Por entre os esplendores do mal, o bem se ostenta com um fulgor incomparável. O grande século pagão foi também um grande século de renascimento católico. E esse período de perdas e desastres para a Igreja foi também um período de conquistas e triunfos. Cumpre observar que quando o bem se torna notável a olhos vistos, deve haver uma soma maior de bem oculto. E isso pressupõe um solo fértil sobre o qual desabrochou e cresceu essa vegetação esplendorosa. Há provas abundantes da existência desse solo propício ao florescimento da santidade. E quem percorresse atentamente os anais dessa geração, que testemunhou tantos escândalos neles, encontraria, e em maior número, belos e tocantes exemplos das virtudes chamadas antigas, porque se revestem de certa grandeza de alma que nos acostumamos a ver ou imaginar nos heróis de Heródoto, Tito Livio e Plutarco. Virtudes que também chamamos patriarcais, porque, no dizer de Fenelon, relembram os primórdios da história humana e contrastam com os artifícios da sociedade moderna. Melhor e mais acertado, porém, seria chamá-las de seu verdadeiro nome, isto é, virtudes cristãs. A retidão, a delicadeza, a cordialidade, essa grande coisa que se chama honra, cuja ostentação tantas vezes subsiste quando a realidade desapareceu. A fidelidade inviolável ao vínculo conjugal, o apego à terra natal, a proteção material e moral, exercida em toda a extensão do domínio temporal. Todas essas vetustas e venerandas tradições se conservam vivas e florescentes no seio de várias famílias nobres e burguesas, conservaram-se, né? E florescentes no seio de várias famílias nobres e burguesas, e prepararam, pela disciplina doméstica, ilustres vocações para a vida religiosa. Essas vocações constituíram um grande auxílio para a Igreja, então cercada de perigos, e foram um grande exemplo para o mundo, cheio de escândalos. Uma dessas famílias privilegiadas foi o berço de São Francisco de Sales. Então, as virtudes cristãs, né? As virtudes que se espalham na sociedade a partir da Igreja, né? E veja como é que ele fala aqui, né? A retidão, a delicadeza, a cordialidade,
essa grande coisa que se chama honra, a fidelidade inviolável ao vínculo conjugal, o apego à terra natal, a proteção material e moral exercida em toda a extensão do domínio temporal. Essas são as virtudes cristãs que se espalham a partir da igreja. E uma delas, né, a honra, né, como virtude cristã, ela desapareceu da nossa mente hoje em dia, né? Ninguém mais fala essa palavra, né? Um homem honrado, né? Ninguém mais usa esse adjetivo, né? Parece que esse conceito de honra na sociedade que nós vemos hoje, ele desapareceu, né? Por aí a gente vê a extensão do mal que a gente vive hoje, né? E mal que esses santos souberam proteger na Renascença, né? E todos os turbilhões que a Renascença nos fez passar, né? Nós somos filhos um pouco desses turbilhões, né? Então, capítulo 1. São Francisco de Sales nasceu em 21 de agosto de 1567. 1567, o Lutero teria morrido pouco tempo antes, né? Não sei exatamente o ano que Lutero morreu, mas foi próximo do nascimento de São Francisco de Sales. Então ele nasceu no Castelo de Sales. Ele era nobre de uma família importante, né? Foram seus pais Francisco de Sales, senhor de Nouvelle, e Francisca de Sionás, filha única de Melchior de Sionás, senhor de Tuile e de Vallière. Esta havia herdado o senhorio de Boaz de sua mãe, Bonaventure de Chevron-Villette, viúva em primeiras núpcias de Filipe de Doré. Trouxe-o como dote ao seu esposo, sob a condição dele tomar-lhe o nome. O senhor de Nouvelle tornou-se assim o senhor Boaz. Dignos um do outro pela ilustre linhagem, não o eram menos pelo caráter. Ele, pai de São Francisco, versado no manejo das armas e dos negócios, estava habituado às intrigas da vida nas cortes e conhecia os abusos perpetrados nos campos. Era um homem reto, firme e leal, inquebrantável em sua fé católica. Graças ao seu natural bom senso, jamais se deixou prender pelos sofismas da heresia. A heresia estava em todos os lugares, né? A heresia protestante. A prática constante dos exercícios da vida cristã levou-o a afastar-se por completo da pretensa reforma. A senhora de Boaz, limitando seu campo de ação ao governo de sua casa senhorial, era o exemplo das esposas, porque era também o modelo das mães cristãs, que se empenham com suave autoridade e infatigável vigilância em fazer reinar entre seus domésticos a paz, a ordem, a moralidade, a piedade, e em exercer o sublime ministério da caridade, que em todos os tempos tem sido a glória e o apanágio dos grandes vultos femininos do cristianismo. A mãe, né? A mãe dos santos, né? Nós vimos a influência que uma mãe teve na vida de um santo, que nós já lemos a biografia, que foi a de São João Bosco, né? Quando, após 7 anos de casamento, o primeiro berço
o do nosso santo, foi ocupado no castelo de Sales, ela aceitou, em toda a extensão da palavra, a missão de formar a alma de seu filho e de educá-lo para Deus. Na impossibilidade de amamentar o tenro filho, quis ser a primeira a dar-lhe o leite da piedade. Ajudada por um virtuoso sacerdote, Monsenhor Dege, que mais tarde lhe serviu de preceptor, fez-se sua primeira catequista, não se limitando à letra do texto, mas ampliando-o com tudo que o coração materno sabe encontrar para infundir na criança, desde os primeiros anos, o culto da virtude e erguer no coração infantil uma barreira de bons costumes, horror à mentira, temor filial e a grande amor a Deus. O senhor de Boise, confiadamente, deixava seu primogênito entregue a tão boas mãos, sem todavia se desinteressar de sua educação e sem abdicar do direito de intervir nas grandes circunstâncias. Persuadido, como diz senhora Suetine, que um bom cristão deve ser superlativamente um homem honesto, ele não admitia gracejos em questões de probidade. Certo dia, mandou castigar o filho à moda antiga, porque o menino tirara de um operário do castelo um atacador de seda, cujas cores vivas o tentaram. Uma confissão sincera seguiu a falta, mas o senhor de Boise não julgou menos necessária a correção, a fim de prevenir para sempre a recaída em semelhante tentação, e o severo corretivo teve pleno êxito. Os biógrafos do santo não mencionam nenhuma falta na primeira infância, que apresenta como principal característica uma maravilhosa e encantadora expansão de sinceridade, de caridade, de piedade comunicativa e de zelo singelo pela glória de Deus. Os estudos iniciados dos 6 para os 7 anos no colégio de La Roche, a 7 quilômetros do solar paterno, foram continuados no colégio de Annecy, onde se achava quando, aos 11 anos de idade, obteve a graça de ser tonsurado. Monsenhor de Boise, que destinava Francisco à magistratura e para ele aspirava brilhante futuro no mundo, viu nisso apenas um capricho de passageiro fervor. Para o menino, ao contrário, esse ato, embora não implicasse nenhum compromisso definitivo, era um passo muito sério para o santuário. Mais tarde, quando chegou o momento da entrada para a Universidade de Paris, aos 13 anos de idade, Francisco, a seu pedido, foi enviado para o Colégio Clermont, dirigido pelos jesuítas, em vez de ir para o Colégio de Navarra, que era considerado como mundano e dissipado, um tanto avançado, como se diria hoje. Era assim que o jovem procurava afastar todos os perigos para a sua vocação nascente. Então, Universidade de Paris, né, aos 13 anos. Veja como é que as coisas aconteciam na Renascença, né? Como que a noção nossa de idade, né, da percepção da idade, né, é tão diferente hoje em dia, né? 13 anos de idade, né? Francisco já estava indo para a Universidade de Paris, né? Não foi ainda, mas dentro em pouco. E outra coisa que eu quero observar, vocês notem aqui, né, que as escolas já na Renascença já serviam a agenda do demônio, né? Então, veja que Francisco, ele não quis, né, ir para o colégio de Navarra,
que era considerado como mundano e dissipado, um tanto avançado, como se diria hoje. Então, a decadência da educação não é de hoje, né? Dentre em pouco, pelos seus triunfos nos cursos literários e filosóficos, tornou-se a honra da universidade. Muito amava a ciência, mas só a procurava por amor de Deus, a que ela conduzia, e por amor das almas, que não podem ser esclarecidas sem ela. Veremos o bispo, tempos depois, saldar sua dívida para com a ciência, transformando uma pequena cidade de Saboia em um centro de estudos e de letras, criando uma pequena academia francesa em meio dos Alpes, alguns 20 anos antes de Richelieu. Nas horas vagas, para cumprir a vontade paterna, dedicava-se à esgrima, à equitação e à dança, em que se tornou muito hábil. Mas o seu coração não se prendia à espada, aos cavalos e aos volteios dos bailes. A propósito de se consagrar inteiramente a Deus, se firmava à proporção que seus triunfos sérios ou frívolos pareciam convidá-lo a brilhar no século. Todas as virtudes constitutivas da beleza da mocidade, a saber, a piedade fervorosa, a pureza virginal, o amor dos pobres, o zelo pelas almas, a humilde desconfiança de si mesmo, que põe o coração em guarda contra os próprios desfalecimentos, a modéstia, que faz perdoar os triunfos, a cordialidade e a elegância natural dos gestos, que tornam a virtude amável e contagiosa, caminhavam em sua vida de par com os progressos nos estudos. Então, ele era naturalmente, né, uma pessoa cativante, né, por dons naturais, né, por dons naturais. Aos pés de uma estátua da Virgem Santíssima, fez o voto de castidade perpétua, consolidando assim a graça da vocação ao sacerdócio. Parecia que nada seria capaz de perturbar uma alma tão bela e tão bem guardada. A provação veio, como só ia acontecer sempre. Não podemos precisar a data, mas deve ter sido cerca dos 18 anos. Então, 18 anos, ele nasceu em 67, 75, 1585. Né? Sob a forma de cruel tentação, desenrolou-se no íntimo daquela consciência uma tragédia, cujo desfecho poderia ser funesto. Uma alma que amava a Deus e que a nada mais queria amar senão a Deus. Julgou-se por uma sombria quimera, obsedante, e que a própria razão debalde contradizia, odiada por Deus e destinada a odiá-lo eternamente entre os réprobos. É isso que ele começou a imaginar de si mesmo. Né? Ele estava destinado a odiar a Deus e ir para o inferno. Né? Para livrar-se de tremenda obsessão, atirou-se ao estudo da teologia, seguindo, na questão da predestinação, o mais autorizado de todos os guias, Santo Tomás de Aquino. Mas foi tudo em vão. Então ele estava, de alguma forma, sendo absorvido por aquela terrível concepção de Calvino, né, sobre a predestinação. Da qual nós falamos um pouquinho numas palestras sobre a cultura da morte aí que nós demos, né? Em meio de cruéis angústias,
diz um dos seus biógrafos. Emagrecia a olhos vistos, a palidez cobria-lhes as faces, a tez murchava. Logo, uma palidez invadiu-lhe o corpo e começou a sentir dores agudas. Quase não podia comer, nem beber, nem dormir, e mal podia ter-se em pé ou caminhar, cambaleando. Ele cita um dos biógrafos aqui do santo. Os espíritos frívolos, que o encanto das vaidades terrenas desvia das grandes realidades da vida futura, rirão de semelhantes sofrimentos. Mas, diz Bossuet, com muita razão, ninguém deve rir das penas interiores. E o caso de Francisco era digno de toda compaixão e de todo respeito, porque nessa alma enamorada de Deus constituía suprema angústia o temor de que um dia viesse a odiar seu Criador e Senhor. Ele venceu essa crise tremenda não pela argúcia dos raciocínios, mas sim por um ato verdadeiramente heróico, de puro amor a que Deus certamente o quis levar, através das duras sombras da morte. Em meio das angústias mortais, o santo exclamava: ó Senhor, eu vos não devo ver, pelo menos não permitais que nunca vos amaldiçoe e blasfeme. Desculpe, vamos lá, vamos ler de novo. Ó Senhor, se eu vos não devo ver, pelo menos não permitais nunca que vos amaldiçoe e blasfeme. E se eu não vos posso amar na outra vida, visto que ninguém vos pode amar no inferno, fazei ao menos que aproveite para vos amar todos os instantes de minha curta existência aqui na terra. Essa é uma oração, né, de quem está convencido de que vai para o inferno, né? Deus o esperava, como esperava Abraão no momento do sacrifício. A provação de 9 anos teve feliz desfecho, qual tinha sido o da prova de obediência. Pouco tempo depois, tendo entrado na igreja de Santo Estevão de Grèce, onde se achava uma imagem da Virgem, recitou o Lembrai-vos, implorando, com uma confiança sem limites, na proteção de Maria, a paz de sua alma e a volta das forças de seu corpo. Não é preciso dizer que ele saiu daí mais santo que antes, mais caridoso e melhor preparado para consolar as almas em todas as tribulações da vida interior. A consolação das almas foi o grande carisma de São Francisco de Sales, né? A direção espiritual, né? O grande carisma desse santo nós vamos ver ao longo das leituras. A educação daquela época era cosmopolita e cada universidade tinha a reputação fundada em um gênero especial de estudos. Monsenhor de Boaz, levado pela fama do célebre Pansirolo, professor da Universidade de Pádua, determinou que seu filho fosse cursar direito nessa famada escola. Aí passou 4 anos, durante os quais foi o que havia sido sempre em Paris, o mais brilhante, o mais modesto e o mais virtuoso dos estudantes da cidade de Pádua, né? Havia em Pádua um grupo de estudantes aos quais muito desagradava o procedimento do jovem gentilhomem, tácita censura ao comportamento dos condiscípulos. Armaram contra ele toda sorte de ciladas. Uma noite, vários deles prepararam uma emboscada, com o fito de o amedrontar e maltratar, julgando que um moço tão delicado, tão humilde, tão estudioso e tão clerical
não poderia ser muito valente, e sua covardia lhes faria rir. Quando Francisco, de regresso a casa, passava, sem de nada desconfiar, cobriram-no de insultos e ameaças e lançaram-se sobre ele. Então, o clerical, usando do direito de defesa e servindo-se das lições de esgrima que recebera, desembainhou a espada, fê-los recuar e, perseguindo-os de espada em punho, obrigou-os, finalmente, a pedirem perdão. Não tiveram mais vontade de renovar a partida. Não conseguindo intimidá-lo, trataram de corrompê-lo, pondo-lhe no caminho uma dessas tentações que os livros santos recomendam combater pela fuga. Francisco desvencilhou-se da trama infernal com uma resolução e uma presteza que cobriram de confusão os autores do plano diabólico. Salvo desses perigos e curado de uma enfermidade que os médicos haviam julgado mortal, concluiu aos 24 anos os estudos de direito e recebeu o grau de doutor. Suas provas, que Pancirolo procurou cercar de toda solenidade e que ele mesmo quis presidir, trouxeram-lhe grande honra. O ilustre presidente, no momento da proclamação do resultado, proferiu estas belas palavras, que apesar de serem clássicas, não deixam de ser profundamente cordiais e profundamente cristãs, e também, podemos dizer, profundamente atuais. Vamos ver o que o grande mestre aqui da época, né, falou do nosso santo, né? Aguardava como um dos mais belos dias de minha vida aquela em que vos pudesse ver revestidos das insígnias do doutorado e rejubilo por ter a oportunidade de presidir a esta cerimônia. Qualquer outro se desempenharia deste encargo com mais honra para a universidade, ninguém com mais amor para convosco. Este afeto é-me inspirado por vossas virtudes, que igualam vossa ciência, por vosso coração, que é tão puro quanto o vosso espírito esclarecido. Não se pode amar a virtude sem vos amar. Humano, caridoso, compassivo, chegastes até alegar vosso corpo para o bem público, quando estáveis às portas da morte. Foste ainda mais eminente na virtude da castidade. E graças à piedade, que em vós mantém esta virtude sob sua guarda, vos conservastes puro em meio de uma cidade voluptuosa, semelhante à fonte de Aretusa, que mistura suas águas com as do mar, sem tomar-lhes o amargor. Finalmente, o horror sincero a tudo que é mal, a prática constante de tudo que é bom, se unem em vós aos sentimentos nobres e generosos, principalmente à mais sólida piedade. São estas as virtudes que o céu recompensa com as honras que neste dia recebeis. Vocês imaginam, hein, gente? Isso aqui é um discurso de um professor de direito feito no momento em que um aluno recebe o grau de doutor. Imagina que tipo de discurso é feito hoje, né, para esse tipo de solenidade, né? Quais são as virtudes, né, que esse professor de direito encontrou, né, em São Francisco de Sales para enfatizar nesse discurso, né? Caridade, castidade, piedade, né? A capacidade de não se misturar, né? Não se deixar levar para
para outros lados, vivendo numa cidade que ele chama de voluptuosa, né? Imagina se um professor de uma universidade de direito hoje teria a capacidade de formular um discurso desse, né? Para elogiar um aluno seu que completasse o doutorado em direito, né? O regresso do jovem doutor ao castelo de Sales constituiu um verdadeiro triunfo. Quem poderia exprimir a alegria a um tempo humano e cristã de seus pais, que encontravam neste brilhante e belo cavalheiro de 25 anos tanto encanto e tanta sobriedade, tanto saber e tanta piedade? A submissão de uma criança em um homem maduro. O Sr. de Boaz via ultrapassados todos os sonhos e o futuro de sua estirpe confiado a um herdeiro que o cobriria de glória. Tratou logo de estabelecê-lo no mundo e fazê-lo casar-se. Aqui começa, então, uma luta, digamos assim, né, entre o pai e o filho, né? Deu-lhe imediatamente o senhorio e o título de Villaroyeto. Mandou depois a Chambéry para aí submeter-se, com o brilho previsto de antemão, ao exame que lhe daria direito ao título de advogado no Senado de Saboia. Ele é saboiano, né? O São Francisco de Sales. Né? A seguir, levou-o à casa de um fidalgo, seu amigo, cuja filha única lhe parecia e de fato era digna de tal pretendente, pelas suas qualidades pessoais, pela riqueza, pela nobreza e pela beleza. Francisco, sem faltar em coisa alguma aos deveres da cortesia, nem na primeira nem na segunda visita, tomou ares de apaixonado. E a coisa ficou nisso, com grande surpresa e desapontamento do pai. Maior foi a admiração do Sr. de Boisy quando viu seu filho recusar a dignidade de senador, favor espontâneo e inesperado para uma pessoa tão jovem. Não adivinhou, porém, o segredo. Francisco só o confiara à sua mãe, ao seu preceptor, a seu primo, o cônego Luís de Sales, e a um grande cristão, Antoine Favre, de quem se fizera amigo desde que se encontraram em Chambéry. Além desses, somente uma pessoa esperava o que ia acontecer, embora de ninguém houvesse recebido confidências. O Sr. de Boaz, com legítimo orgulho, apresentara seu filho ao piedoso bispo de Genebra, Cláudio de Granier, e este, após os primeiros entretenimentos, dissera aos de sua casa: que pensais desse jovem fidalgo? Tornar-se-á grande personagem, uma coluna da igreja. Será meu sucessor nesta diocese. O Sr. de Boaz relutou profundamente antes de renunciar aos projetos mundanos que formara a respeito do filho tão querido. Em seu coração travou-se tremenda luta entre o verdadeiro cristão e o velho homem, que só aspirava honrarias terrestres para sua família. O cônego Luís de Sales era primo, né? Luís de Sales era primo de São Francisco, né? O cônego Luís de Sales, aproveitando-se de um caso fortuito, interveio com habilidade a fim de suavizar as amarguras do velho fidalgo. Havendo morrido o preboste, ou deão, do cabildo de Genebra,
Ele impetrou da Santa Sé, de acordo com o bispo da diocese, este cargo para seu jovem primo. As negociações foram levadas a bom termo, sem que o principal interessado tivesse conhecimento do que se fazia em seu favor. Francisco não podia acreditar no que lhe diziam, quando o bom cônego revelou o segredo. Em sua profunda humildade, encheu-se de confusão ao saber que fora distinguido com tão elevada dignidade. Vendo, porém, em todos os acontecimentos a expressão da vontade de Deus, que por esse meio desarmava as dificuldades provenientes da parte de seu pai, unindo a consolação ao sacrifício, Francisco não hesitou em aceitar a dignidade de preboste do Cabildo de Genebra. Depois, revestindo-se de coragem, foi ter com seu pai. A cena foi o que se podia prever. O Sr. de Boise desejava ardentemente a felicidade de seu filho. Acreditava que só ele mesmo seria capaz de torná-lo feliz. Via nele o continuador de sua família e a vocação sacerdotal vinha transtornar todos os seus planos. Finalmente, sem o confessar, como numerosos pais cristãos, porém, muito apegados ao seu eu, não admitia que ninguém, nem mesmo o próprio Deus, viesse se meter entre a autoridade paterna e a obediência filial. Nesta rivalidade de que ele nem dava fé, queria que lhe coubesse o direito de pronunciar a última palavra. Mas Francisco usou de tanta paciência, tanta ternura e tão respeitosa eloquência, que o velho fidalgo entregou as armas, arrependendo-se de ter querido disputar a Deus o coração de seu próprio filho. E disse essas palavras: Pois bem, meu filho, já que me assegurais que foi ele, Deus, que vos inspirou esta resolução, creio em vossa palavra. Fazei o que o Senhor vos pede. Quem sou eu para lhe resistir? E abençoou, chorando, o moço que, em prantos, se prostrou aos seus pés. O sacrifício fora tão cruel para o Sr. de Boise que caiu doente, inspirando sérios cuidados. Então, imagina o quanto que isso é esse tipo de momento, né, que muitos santos passam, né? Quanto é duro, né, para o filho, né, ver o pai nessa situação, né? Porque é claro que São Francisco compreendia plenamente, né, as aspirações do pai, né? Afinal, ele queria um sucessor, né, da sua nobreza, né? E ninguém melhor que Francisco, né, para ser esse sucessor, né? Mas como de Boise, o senhor de Boise era um nobre católico, né? Imagina a guerra interna que esse homem passou, né? Francisco estava duplamente preparado para receber as ordens sagradas, pela santidade de uma vida quase sacerdotal e pelos vastos conhecimentos de teologia que adquirira junto a seus mestres nas universidades de Paris e de Pádua, onde tinha sido o melhor dos estudantes de letras, filosofia e direito. Os interstícios canônicos foram abreviados quanto possível. 3 semanas após o consentimento paterno, recebeu as ordens menores. 4 dias mais tarde, o subdiaconato. 3 dias depois, o diaconato. Finalmente, passados 3 meses, o presbiterato. Foi isso no ano de 1593. O presbiterato é a ordenação, né, sacerdotal. Elevado ao sacerdócio, não se atreveu a subir ao altar no dia seguinte da ordenação. Preparou-se para este ato sublime por um retiro espiritual de 3 dias. Nessa preparação próxima para o grande dia, formou 3 resoluções que revelam a alta ideia que concebera do seu presbiterado.
A primeira foi de conservar em todas as suas ações o mesmo espírito de piedade, que eu deveria animar no santo altar e de fazer de todos os instantes do dia uma preparação contínua para a celebração da Santa Missa do dia seguinte, de modo que pudesse responder com verdade a quem lhe perguntasse: que fazeis neste momento? Ele responderia: preparo-me para celebrar a Santa Missa. A segunda consistia em nunca subir ao altar sem as mesmas disposições com que havia de querer morrer e comparecer ante o Supremo Juiz. A terceira, finalmente, de unir-se em tudo a Jesus Cristo, sumo sacerdote, pelo recolhimento, pelo amor e pela imitação dos divinos exemplos. Nessas três resoluções se encontra todo o segredo de sua vida íntima, de sua serenidade conservada entre a variedade e fadiga de suas ocupações, de sua perfeição harmoniosa, de seu constante progresso até a hora extrema. Quanto às obras de zelo sacerdotal, abraçou-as a todas, com um amor e uma perseverança incríveis, consumindo-se sem cálculos egoístas na visita aos enfermos, no socorro aos pobres e principalmente na audição das confissões, quer de mendigos esfarrapados, quer de escrupulosos impertinentes. Só o ministério da pregação o absorvia de tal modo a exigir um quase milagre da multiplicação do tempo. De toda parte o chamavam e ele a ninguém se recusava, pouco avaro de poupar as forças e de valorizar sua palavra, tornando-a rara de modo a constituir um atrativo para os curiosos. A esse propósito, o santo costumava contar uma anedota encantadora, que revela quanto esforço despendeu ele em prol da eloquência sagrada e quanto contribuiu para o seu progresso, tornando-a mais simples e mais evangélica. Então aqui o que ele próprio conta, né? Tinha, dizia o nosso santo, o melhor pai deste mundo, mas passava a maior parte de sua vida na corte e na guerra, donde resultava saber melhor as máximas do mundo do que as da teologia. Quando eu era preboste do Cabido de Genebra, pregava não só na catedral, mas também nas paróquias e até nas menores confrarias. Não sabia recusar, tanto me era cara a palavra de Nosso Senhor, abre aspas, dai a todos que vos pedirem, fecha aspas. Meu pai, ouvindo tocar a chamada para o sermão, indagou quem ia pregar. Responderam-lhe: quem há de ser, senão vosso filho? Um dia ele me chamou à parte e me disse: preboste, pregas demais. Todos os dias úteis ouço tocar para o sermão e me dizem sempre: é o preboste, o preboste. No meu tempo não era assim, as pregações eram mais raras. Mas também que pregações! Deus o sabe como eram bem preparadas. Ficávamos maravilhados do que ouvíamos. Citavam mais grego e latim em um sermão do que tu o fazes em 10. Todos os ouvintes saíam encantados e edificados. Afluíam as multidões, disse-ia que iam apanhar o maná. Agora tornas esse ministério tão comum que não fazem mais caso dele e não te levam em consideração. Seu pai para o filho, né? Mas o novel sacerdote não ligava importância aos juízos dos homens e, apesar de ser excelente humanista, não julgava necessárias a salvação das almas, as eruditas citações em grego e latim. Continuou, portanto, a se prodigalizar, preparando-se deste modo e desde cedo, em meio de uma população simples em sua fé
e em seus costumes, para exercer em breve o ministério da palavra divina diante de auditórios muito diversos e em condições verdadeiramente heróicas. As pregações de Annecy foram um noviciado para as missões do Chablais. Então terminamos aqui o capítulo 1 e aqui eu termino a leitura também. Vocês podem imaginar aqui, né, essas pequenas alusões, né, à época, né? O pai dizendo que as pregações eram pouco comuns, né, nessa época, porque na ideia do senhor de Boissy, elas tinham que ser muito bem preparadas. Então o filho ficava fazendo muitas pregações e essas muitas pregações acabavam não surtindo efeito porque as pessoas não ouviam, né? E nós vamos ver quanto que essas pregações eram extraordinárias, as pregações de São Francisco de Sales, né? E também uma característica dessa época, né, da Renascença, né, é que como que o mundo já estava entrando na fé católica, né? Você vê, o senhor de Boissy era um nobre católico, não é? Mas aqui o São Francisco fala do pai dele, né? Uma coisa interessante, né? Tinha o melhor pai do mundo, mas passava a maior parte de sua vida na corte e na guerra, de onde resultava saber melhor as máximas do mundo do que as da teologia. Não é? Então, o senhor de Boissy certamente não tinha a prática, né, de uma vida religiosa muito constante, né? Ele era um nobre, ele tinha suas obrigações para com o mundo, né? Certo? Nós vamos ver mais essa colocação de São Francisco de Sales no mundo em que ele viveu quando a gente lê o segundo livro, tá? E que nós vamos ter uma ideia bastante clara do espírito do santo, né? Como que ele trata o espírito da época, né? A formação dele foi uma formação renascentista, né? Ele é um santo renascentista, né? Como São Felipe Neri, né? Então ele tem características diferentes, né, dos santos medievais. Nós vamos ver exatamente qual que é essa diferença, qual é a nuance que São Francisco de Sales tem, como que a espiritualidade dele se insere na época em que ele viveu, né? Porque os santos são assim, né? Os santos vivem a sua época, eles não querem viver a época anterior nem a futura, né? Eles vivem e combatem naquela época em que ele vive, né? Tá certo? Então, eu estou terminando aqui na página 22 desse livro aqui, São Francisco de Sales, do Amadé de Margerie. São Francisco de Sales, bispo de Genebra e doutor da igreja. Tá certo? Então, agora, pergunto a vocês se vocês têm alguma observação a fazer. Ana Paula já levantou a mão aí. Ou o Márcio. Oi, professor. Salve Maria, tudo bom? Salve Maria. Oi. Bom, desse trechinho, eu cheguei um pouco atrasado, mas aí a gente viu algumas coisinhas interessantes assim. Do tipo, mais um pai não sabendo dirigir a vocação do filho, né? O que a gente vê muito hoje em dia, também até hoje, né? Parece que é um problema presente em todas as épocas. Os pais que deveriam ajudar os filhos a descobrir a verdadeira vocação e respeitá-la porque ela vem de Deus, né? Os pais não deveriam usurpar a soberania, o reinado de Nosso Senhor sobre o lar deles. Eles são apenas, vamos dizer assim, os representantes de Deus. Então eles não têm muitas vezes essa noção. E vários deles querem impor ao filho, vamos supor, no caso do São Francisco de Sales, não, tem que casar. Calma, né? Outro dia
a gente teve uma palestra aí e o padre falou exatamente isso que eu ia falando. Mas como é o padre que está falando, não eu, então é isso. O casamento não foi feito para todos. Com a Isso. vida religiosa não foi feita para todos. Com a vida sacerdotal não foi feita para todos. Com o celibato leigo não foi feito para todos. Então é simplesmente a questão de dirigir isso, né? E eu já vi casos de, inclusive, pais, como que eu já contei, inclusive para Ana Paula, quando a gente participava da vida da paróquia aqui, tinha uma senhora cuja família de governador Valadares juntaram uma comitiva praticamente familiar, foram parar no interior de São Paulo para simplesmente retirar a filha de um convento, de uma atividade. Ela já tinha se tornado uma freira lá e tal. E o padre que administrava tudo falou assim: olha, sua filha é maior de idade, ela vai tomar a decisão que ela quiser. Se ela quiser ir, ela pode ir hoje mesmo. Se ela quiser ficar, os senhores vão ter que respeitar. E a menina bateu o pé e ficou. Né? Então, assim, são atos de heroísmo que esse pessoal tem que tomar, inclusive contra a própria família, né? Começa por aí. Outras coisas que a gente vê também, né? Como o senhor mesmo chamou a atenção para isso. Um menino de 13 anos já partindo para a universidade, como Santo Afonso de Ligório também fez a mesma coisa, uma idade próxima a essa. E o mesmo direito. Isso, exatamente. Aí o senhor vê também como os antigos, nem precisa ser tão antigo assim, minha avó se gloriava com 9 anos, ela dava, segundo ela mesma palavra, dava ordens à criadagem da fazenda e sabia administrar tudo na ausência dos pais. Inclusive todas as tarefas domésticas, cuidava inclusive dos colonos. Né? Uma senhorinha feudal, né? Claro. Mas como também os filhos estão sendo educados, seja pelo sistema, seja também com a cumplicidade dos próprios pais, para a infantilização eterna dessas pessoas. Então você vê crianças praticamente, vamos dizer assim, já agindo como adultos. Naquele tempo, até no tempo dos meus avós ainda existia isso, até dos meus pais, e hoje em dia nós temos anciãos assim agindo como crianças, como Adolescentes. Se eu depois puder comentar sobre esse ponto, estender um pouco sobre esse ponto também. E o terceiro ponto, que a Ana Paula me distraiu aqui agora. Ana Paula. Ela ficou mexendo com o braço, tipo, fala logo que eu quero ouvir outras coisas. Ana Paula. Bom, esqueci. Bom, depois você volta. Bom, aí eu deixo com o senhor aí para o senhor comentar mais, porque o senhor comenta melhor do que eu. Então. Tá, muito obrigado. Então, Márcio, é uma coisa curiosa, né? A gente vê isso em vários santos, né? E de várias épocas, né? Por exemplo, São Tomás de Aquino, a família dele se revoltou contra ele, né? Eles raptaram São Tomás de Aquino quando ele estava indo pro mosteiro, né? Prenderam ele numa torre. A família de São Tomás de Aquino era muito mais poderosa do que a de São Francisco de Sales. Né? Eles estavam no centro da cristandade. Né? Eles eram poderosíssimos. Raptaram São Tomás de Aquino, colocaram ele na torre, mandaram uma prostituta lá para tentá-lo. Enfim. E é curioso como que essa vocação, né, dessas almas escolhidas, né, elas passam por tudo isso. Né? E no início, né, da vida santa deles, né? É extraordinário ver a fibra desses homens, que são homens normais como nós, né? Pecadores do mesmo jeito, enfim. E como que essa vocação tem a ver com chamado, né? Vocare é o verbo que dá origem à palavra vocação. Vocare é chamar, né? Como esse chamado de Deus nessas almas escolhidas são tão fortes, né? São tão impressionantes, né? E alguns passam por essa resistência da família, que é uma coisa trágica, né? Mas é também uma coisa preparada por Deus, né? Deus quer testar realmente essa vocação, né? Esse vocare, né? Que ele implanta no coração desses santos, né? Essa coisa irresistível que esses santos sentem, né? De caminhar em direção a Deus, né? Uma coisa misteriosa, né? Incompreensível para nós, né? Esses santos que
às vezes sem resistência nenhuma, né? Dos pais, pelo menos, né? Passam pela vida com essa vocação e a vida vai se organizando em torno deles para permitir que eles desabrochem, né? Como Santa Gema Galgani, né? Santa Margarida Lacoque e outros tantos. Esse movimento das almas em direção a Deus, né? Essa coisa, esse chamado irresistível que essas almas escolhidas têm, é uma coisa assim extraordinária, né? Extraordinária. E isso, no caso de São Francisco de Sales, essa atração que Deus implantou no coração de São Francisco, essa atração jorra nos escritos dele, né? Principalmente Filoteia e o Tratado do Amor de Deus, né? É uma coisa misteriosa, você sente nos escritos dele. Ele é como se ele não... é como se o mundo fosse absolutamente transparente para ele. Quer dizer, que ele só visse em todas as suas mínimas obrigações diárias, ele só visse esse chamado, ele só ouvisse essa voz, né? E São Francisco de Sales é de fato extraordinário nessa característica dele, né? Da voz de Deus permanentemente no ouvido dele, chamando-o em direção a ele, né? Então a vida dele... E outra, na vida dele, vocês vão notar, não tem muitas coisas extraordinárias. Não tem. É simplesmente o cotidiano de alguém que é chamado permanentemente para amar a Deus, para unir a vontade dele à vontade de Deus, né? Isso é uma coisa extraordinária, vocês vão notar à medida que a gente for lendo os nossos 2 livros. A segunda coisa que você comentou foi a respeito da adolescência permanente hoje, né? Então, ao mundo moderno, ele foi se movimentando para isso, né? Para essa adolescência permanente. Quer dizer, essa imaturidade praticamente uma imaturidade que tem uma casca que nada entra, né? Porque assim, o adulto, uma das características do homem adulto é que ele tem ele sempre consegue adiar prazeres para um futuro em situação de vida normal. Eu não estou dizendo nem o cristão. O adulto pagão era assim, não é? Ele sabe que tem certas coisas a fazer e ele não pode se desviar do caminho. Então ele adia coisas que ele poderia fazer e não faz por causa da vida que ele tem, das tarefas que ele tem, enfim. Hoje nós não vemos mais isso. Os homens de hoje, e aí não importa muito também se são católicos ou não, eles não têm mais a paciência de adiar nenhum tipo de prazer para fazer alguma coisa de boa na vida. Então, eu, por exemplo, eu brincava com meus colegas na universidade, né? Que eu tinha colegas adolescentes de 50 anos, 60 anos, né? São aqueles homens que estão absolutamente ligados ao prazer momentâneo, né? E isso torna a pessoa absolutamente adolescente para sempre, né? Então, você pegou o caso de Santo Afonso, o caso de São Francisco de Sales, mas você tem exemplos, por exemplo, no Brasil, tem uma figura na história do Brasil muito interessante, que é o Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele já trabalhava aos 9 anos de idade numa companhia de exportação
de exportação e importação no Rio de Janeiro. Ele já tinha responsabilidades nessa companhia, 9 anos de idade. Quer dizer, era uma coisa. No medievo, né, aos 14 anos, o rapaz ele já tinha um nível intelectual raro hoje em dia em homens de 60 anos. Né? Assim, a capacidade intelectual e de tratar da própria vida em rapazes de 14 anos na Idade Média era uma coisa impressionante. Né? E você lembra que isso não é tão distante assim da gente. Né? Você lembrou da sua avó, enfim. Hoje, qualquer pessoa, isso é por causa do sistema educacional também, né? Qualquer pessoa de 14 anos é incompetente para fazer quase qualquer coisa. Né? A não ser ir na academia, né? Em fazer filmes do TikTok. O resto, as pessoas são absolutamente incompetentes para tudo. Para tudo. Elas não sabem se cuidar, elas não sabem sobreviver, né? Elas não sabem qual que é a posição delas no mundo, elas não têm a menor cultura básica, não sabem falar, não sabem raciocinar, né? Não tem o trívio e o quadrívio. Né? Aos 14 anos o jovem medieval já tinha formação em gramática, lógica, né? em aritmética. Então, assim, a nossa derrocada foi muito grande depois da Renascença, né? E hoje nós estamos colhendo o fruto disso, né? Tem pesquisas hoje que revelam isso, né? O tanto de pessoas de adultos com 30 e poucos anos, né? De 30 a 40 anos, que moram com os pais ainda, que são dependentes de alguma forma, que não tem a menor, enfim, direção na vida. É uma coisa trágica hoje, né? E essa civilização que fez isso com os nossos jovens e, portanto, com os homens, né? Ela está pagando um alto preço, né? Por causa disso, né? Que hoje nós estamos praticamente sem possibilidade de resistência a tudo que nos quer dominar, justamente por causa disso. Nós não temos mais homens verdadeiramente viris para viver a vida de hoje, nem a vida de qualquer época. Né? Nós hoje não conseguiríamos viver a vida de nenhuma época da história do homem. É uma coisa trágica. Nem a de hoje, nem a de nenhum tempo passado. Né? Então somos homens completamente indefesos, incompetentes para viver a vida, para quiçá constituir família, casar, ter filhos. Uma coisa trágica. Enfim, isso que eu tenho a dizer, meu caro Márcio. É terrível. É terrível. Diga. Agora a Ana Paula quer falar. Opa! Agora chama a atenção dela, Márcio. Mas é o seguinte, professor, que logo no início do capítulo, uma frase me chamou muita atenção aqui. A frase é a seguinte: a prática constante dos exercícios da vida cristã levou-o a afastar-se por completo da pretensa reforma. Falando, né, da infância de São Francisco de Sales, e a gente pensando que virtude e vício são hábitos, né? Eu acho que a gente deve pensar muito nessa questão de que, porque às vezes a gente pensa que as coisas acontecem de uma maneira muito natural. Lendo a vida desses santos, como o senhor sempre chama atenção, são almas escolhidas. Mas essas almas escolhidas, elas tiveram um trabalhão durante a vida delas inteira consigo próprias e para nos deixar um legado, né? Como São Francisco de Sales deixou tantas coisas, né? Um doutor da igreja deixou tantas coisas para nos dirigir para Deus, né? Conversando com a Maria Cristina uma vez, ela me chamou a atenção o seguinte: a minha irmã estava procurando escola para minha sobrinha,
e ela falou comigo o seguinte: é muito importante, é mais importante nessa idade, mais importante que o conteúdo que a escola vai oferecer, o ambiente em que a criança vai estar inserida. Então, o tipo de pessoas, né? O tipo de atividade lúdica, que ela, se a escola tem, por exemplo, imagens se é uma escola católica, as imagens de santos, para ela conviver com tudo aquilo ali. Então, assim, apesar de São Francisco de Sales ter sido uma alma escolhida, ele estava dentro de uma família com esse ambiente, né? E o que isso tem que ver conosco? O senhor vê que o senhor falou, o senhor mesmo corroborou essa história quando o senhor disse que a prática do pai de São Francisco de Sales não foi a mesma. Então, assim, o que a gente tem que trazer, que eu penso assim para nós, né? Virtude e vício são ambos hábitos. Um das coisas boas, o outro das coisas ruins. Então, nós temos que nos exercitar o tempo todo e como crianças, né? Porque, na verdade, eu me sinto como uma criança na fé. Assim, muito criança no sentido assim, de muito imatura ainda, buscando uma maturidade na fé. Então, da gente se expor a coisas boas, né? A bons hábitos e praticar esses bons hábitos, exercitá-los tanto quanto possível, buscar isso mais e mais, não perder tempo com coisas vazias, com futilidades, né? A gente que vive reclamando de não ter tempo, mas quando a gente senta, se a gente abrir uma rede social, quanto tempo se vai? Né? Vão horas. Se a gente perceber, vai. Quanto tempo que a gente podia ter empregado, quanto desse tempo a gente poderia ter empregado para coisa melhor? Né? Então, era isso que eu queria dizer, assim, que como que esses santos, eles nos deixam, além do seu legado de escrito, assim, né, que eles vão nos ensinar, esses exemplos mesmo. Pois é. Não, essas coisas que a gente precisa seguir. Não, os exemplos dos santos, assim, eu gosto sempre de, quando eu estou lendo a biografia de um santo, imaginar o cotidiano deles, entendeu? Porque, assim, a biografia, obviamente, vai nos apresentar as coisas grandes do santo. Mas eu fico sempre, desejo sempre imaginar o cotidiano de São Francisco de Sales, por exemplo, né? As pequenas coisas, as coisas que ele fazia durante o dia. Você vê que a resolução que ele tomou no retiro antes de ser ordenado padre, é uma coisa muito interessante, porque ele dizia, a resolução eu vou ordenar o meu dia para que ele seja a preparação para que eu possa celebrar a missa do dia seguinte. Então, assim, isso dá uma ordenação na vida da pessoa nos mínimos detalhes. Porque ele sempre estará com a missa do dia seguinte como referência para ele. Quer dizer, tudo que ele vai fazer, ele vai pensar antes de fazer se aquilo vai ser uma coisa boa para a preparação da missa do dia seguinte ou não. Né? Então, assim, essas pequenas resoluções, não é, que a gente faz ao longo da nossa vida, é que transforma, mesmo você falou da alma escolhida, né? Claro que São Francisco foi uma alma escolhida, mas a gente não sabe das histórias das almas escolhidas que não vingaram, porque não se tornaram santas. A gente tem alguns vislumbres dessas almas escolhidas que se perderam tragicamente, né? A gente tem alguns vislumbres. Por exemplo,
um exemplo que eu nunca deixo de lembrar e de lembrar a quem me ouve, é o exemplo de Tertuliano, né? Século II, que era um cara extraordinário, era de uma preparação intelectual extraordinária, escreveu obras incríveis de defesa da fé, no início do cristianismo, né? E se perdeu na heresia, né? Assim, então, Deus deve saber de muitas histórias de almas que ele escolheu e que não vingaram, né? Não vingaram. Então, essa coisa de falar, é a alma escolhida, tá, é a alma escolhida porque ela aceitou, né? É a alma escolhida porque ela aceitou livremente a escolha. Mas e aquelas que não aceitaram? Né? Muito se fala, né, da anunciação do anjo e do fiat de Maria. Mas Maria poderia ter dito não à anunciação do anjo. Não é? Então, nós precisamos aceitar, não é? A escolha de Deus foi feita. No caso de São Francisco, no caso dos outros santos que nós lemos. Mas eles poderiam não aceitar. E a história de quem não aceita, nós não conhecemos, porque eles não se tornaram santos. Não é? E outra coisa, essa escolha de Deus, ela foi feita na hora que Deus criou essa alma. Mas ela pode se revelar só muito tempo depois na vida. O caso de Santo Agostinho. O caso de São Paulo. Então, essa coisa da escolha de Deus, ela é misteriosa e ela não é imediata. Ninguém sabe que é uma alma escolhida de Deus. Quem de nós saberia que nós não fomos escolhidos e ainda não aceitamos essa escolha de Deus? Ninguém pode saber, né? A não ser depois que se aceita, se modifica a vida e se vive segundo a vontade de Deus, né? Então essa escolha de Deus pelas almas é uma coisa também muito misteriosa, que a gente tem que pensar muito. Quer dizer, em que momento que essa escolha de Deus se torna eficaz? No momento em que a alma aceita a escolha de Deus. No momento que ela fala, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, e é isso que a gente vê na vida dos santos, né? Para nós, pobres e miseráveis pecadores, nós temos que sempre por isso que é importante a leitura da vida dos santos, né? Nós temos que sempre espreitar, baseado na vida dos santos, os movimentos da vontade de Deus na nossa própria vida, né? A Ana Paula e o Márcio levantaram a mão aí. Não, era isso mesmo que eu queria reforçar aqui com o senhor, de que digamos que proporcionalmente, ou melhor dizendo, que nós temos que dar o nosso sim. Porque, né? Porque nós temos que fazer a gente não sabe porque Deus sabe, né, do nosso destino, mas nós não sabemos. E nós temos que fazer esse esforço na direção de Deus, né? Porque se não houvesse, nós não somos, aí eu digo proporcionalmente não, porque nós não somos santos, ou não sabemos, assim, né? Não sabemos a que ponto que nós somos almas escolhidas, ou... Você está entendendo? Eu não estou querendo dizer que nós somos santos, mas assim, que nós temos que buscar a Deus, dar o nosso sim, nós temos que ir na direção de Deus, e se não houvesse essa possibilidade,
por que esses santos teriam feito tanto esforço, como São Francisco de Sales, Santo Tomás, Santo Afonso, de nos deixar algo escrito para nos levar Pois é. também para Deus. Exato. E às vezes, e aí eu volto lá nas redes sociais, a gente acha que não vai se deixar afetar pelo que tanto de coisa, de informação que a gente lê ali, porque nós já somos adultos, mas isso nos afeta. Profundamente. E às vezes rouba a nossa esperança. Então, porque as notícias são tão terríveis que às vezes é difícil a gente, com a nossa fé muito menor que um grão de mostarda, de nós vermos alguma luz no fim do túnel. Porque nós queremos ver, né? Nós não estamos confiados na mão do nosso Senhor. Isso. E que todo o esforço que esses santos fizeram, né, guiados pela mão de Deus, de nos mostrar nos dar o caminho para essa esperança, a gente tá deixando de lado. Não, e outra coisa, é muito fácil explicar o que eles fizeram. O difícil é fazer. Porque o que eles fizeram? Eles entregaram no altar, no pé da cruz, a vontade deles. Então, é simplesmente, a expressão é essa. Você deixar ao pé da cruz de Nosso Senhor a sua vontade, dizer para ele, olha, a minha vontade é a vossa vontade. E o resto vai se desenrolar. Abrir mão da vontade, abrir mão das opiniões, abrir mão do intelecto, abrir mão da compreensão, e deixar tudo na mão de Deus. É fácil explicar, o difícil é fazer isso. E o que esses santos nos deixaram, né, de escritos, eles nos ensinam exatamente isso. Em todos os tempos. Porque as obras desses santos não são datadas. Por exemplo, se você pegar o Tratado do Amor de Deus de São Francisco de Sales, ele não é datado. Ele não é datado. A forma de escrever é datada, as expressões que ele usa são datadas, mas o conteúdo ali, ele é atemporal. Então a gente pode ler a obra e aplicar, segundo a nossa compreensão, a nossa vida. E é isso que eles... Por isso que eles nos deixaram essas obras, né? Quer dizer, enfim, o movimento é muito difícil de fazer, é fácil de explicar. É você deixar a sua vontade aos pés da cruz de Nosso Senhor. E daí para frente, você ficar mais tranquilo. Porque quando a gente deixa a nossa vontade, o nosso intelecto, na mão de Nosso Senhor, nós não precisamos preocupar com nada. Mas, assim, é fácil explicar, mas é dificílimo fazer. Mas a grande mensagem de São Francisco ao longo da vida dele toda foi essa. E, professor, sem querer me estender muito, mas já tomando aqui o tempo, mas eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo. Minha mãe precisou de um pronto atendimento e nós saímos do hospital, ela foi liberada às 2h40 da manhã, de um dia desses aí agora, das férias. Na hora que nós fomos liberados, então eu pensei assim, meu Deus, e agora é para conseguir um Uber? Porque eu não fui de carro já pensando que ia ficar, se o estacionamento fechasse, né? Como que eu ia fazer, o carro ia ficar preso e tal. Então fomos de Uber, né? Aí eu pensei, meu Deus, e agora para conseguir um Uber? Mas eu pensei assim, mas o meu celular eu tenho 2 aplicativos, eu tenho do Uber, eu tenho de táxi, algum jeito a gente vai dar, né? Olha, foi uma oração imperfeita, né? Porque eu falei, meu Deus, e agora como que eu vou conseguir? E pôs a fé nos aplicativos que eu tinha. Uhum. Ao invés de pensar, né, de fazer uma oração mesmo, entregar. Deus, tá nas suas mãos. Preciso da sua ajuda. E o senhor acredita, veio assim, imediatamente, porque a gente às vezes fica esperando no Uber, eles cancelam e demora e tal. Imediatamente veio o Uber, nós chegamos em casa rapidamente. Você entende? Então, como que a gente se acha
Todo poderoso. Né? Todo poderoso. Cheio de opiniões. Isso. E todo poderoso. Cheio de recursos, né? Cheio de recursos. Sofisticados, como o senhor Sofisticados, dizer. exatamente. E a gente esquece de se colocar nas mãos dele. Simplesmente nas mãos de Deus. Não, então. Deixar. Enfim. E isso, você vê, esse exemplo é um exemplo corriqueiro. É tudo. Fura um pneu no meio da rua, o que eu vou fazer, meu Deus, não sei o que. Enfim. Em tudo. Estraga o carro e dá defeito na geladeira. Tudo. Nada escapa à consciência de Deus. Deus está vendo tudo que está acontecendo com a gente, em todos os momentos, né? Nos olha nos detalhes, né, professor? Nos detalhes, em tudo. Quer dizer, o que falta é a gente olhar nos detalhes para Deus. Agora, é fácil explicar isso, é fácil descrever isso. O difícil é a gente praticar. Por isso esses santos gastam tantas horas escrevendo e nos orientando e nos dizendo que dá certo. O problema é o seguinte, é que essa tecnologia dá certo de acreditar em Deus, de colocar a nossa vontade à disposição dele. É a coisa que, enfim, é a coisa que nos consola, é a coisa que nos dá esperança, é a coisa que não nos faz desesperar frente a tantas coisas que acontecem no mundo, a tantas complicações, a tantas informações que você fala que a gente recebe, né? É isso, que Deus não está, ele não está dormindo, ele está vendo cada um de nós. E ele vai santificando a vida de cada um de nós à medida que a gente doe para ele a nossa vontade. Não é? Nas coisas boas e nas coisas ruins. Quer dizer, porque você poderia não achar o táxi, ficar lá 2 horas com sua mãe. Isso também é a vontade de Deus. Enfim, aconteça o que acontecer, a gente sempre tem que estar consciente de que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é para o nosso próprio bem. Mas falar é fácil. Difícil é fazer. Isso aí é terrível. Esse é o nosso fardo na vida. Sempre identificar, vislumbrar a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Né? É o que as almas escolhidas sofrem a vida inteira para fazer isso. Né? Enfim. É que eu ouvi esse Uber vindo tão rápido, eu ouvi assim: eu estou aqui. Não tema. Lembre-se disso. Da próxima vez eu não mando outro. Exatamente. É isso mesmo. É impressionante isso, né? A gente sempre pediu a Deus as coisas que a gente precisa. Ao nosso santo anjo da guarda, ao nosso santo de devoção, né? Tudo isso são mimos. Olha, os santos de devoção são verdadeiros mimos que Deus nos dá, né? De nós nos apegarmos a eles como uma forma de nos apegarmos ao próprio Deus, né? Enfim, o nosso anjo da guarda, né? Está sempre do nosso lado. E quantas vezes a gente lembra dele, né? Ele pode nos ajudar, ele é poderosíssimo. Né? Um anjo é infinitamente mais poderoso que a gente. Não há a menor possibilidade de comparação. E ele está vendo tudo que está acontecendo com a gente. Né? E ele tem um mandado de Deus. Ele é um embaixador de Deus junto à nossa pobre alma. Né? E a gente pode pedir a ele que nos ajude a aceitar também. Isso. Se não for igual a corresponder ao que a gente gostaria. E o anjo é interessante. O anjo ele consegue até o Uber. Pode ficar tranquilo. Se você pedir a ele, fala, eu consigo um Uber para mim. Ele vai lá e acha. Mais rápido que o aplicativo. É que a gente é tão orgulhoso que a gente acha que a gente só vai precisar recorrer a Deus nas
coisas maiores. Exato. Isso mas nós temos uma vida vulgar, no sentido de ser uma vida comum, trivial, das pequenas coisas. Aqui, se você perde uma chave na casa e quer achá-la, pede um anjo da guarda. Pede um anjo da guarda. Ele vai te ajudar. Você tem que sair rápido, a chave da casa ou a chave do carro sumiu. Em todos esses detalhes da vida é que a gente mostra se a gente confia ou não. Não é? Porque se a gente não confia ao nosso anjo, achar uma chave dentro da casa, é porque a gente não confia nele mesmo. E não é desprezar o anjo pedir isso para ele, não. Ele fica muito satisfeito da gente lembrar dele. Não é? São Padre Pio falava, né? Peça ao seu anjo da guarda vir aqui em sua embaixada falar comigo sobre o que você quer falar comigo. Não precisa vir aqui na Itália conversar comigo. Né? Padre Pio falava isso. Né? Pede um anjo da guarda que eu converso com ele e depois nós conversamos através dele. Não é? Essa coisa do anjo da guarda é uma coisa que a gente não lembra mais. Né? Não lembra. Eu não sei nem se os católicos, muitos deles sabem disso, né? Nós temos um embaixador de Deus ao nosso lado, né? Para nos guardar, né? Um anjo custódio, para nos custodiar, para nos proteger, né? Podemos pedir a ele qualquer coisa, capacidade de oração, enfim, todas as nossas fraquezas, nós podemos falar com ele, olha, me liberta disso. Então, o nosso anjo da guarda está aí à nossa disposição também. Né? São muitos mimos que Deus dá para a gente. Muitos mimos. Para a gente, enfim, viver uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Mais alguma observação? Então, gente, Deus lhes pague a presença, a participação, as observações. Nós estamos então aqui na página 22, no capítulo 2 do livro sobre São Francisco de Sales. E amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos à leitura. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.